E eu quero confessar para vocês, tem coisas que eu preciso amadurecer. E confesse você também. Tem coisas que você precisa amadurecer, sim ou não, igreja? Amém. Então, esse último tema da maturidade espiritual é o poder da unidade, o ambiente da promessa. Porque a gente vai ver que a maturidade é o primeiro passo para a gente conseguir andar em unidade. Não tem como andarmos em unidade se formos imaturos. Não tem como manter um casamento se você e sua esposa ou seu marido forem imaturos. Mas tem como manter um casamento se os dois são maduros. Tem como uma empresa crescer com funcionários imaturos, com chefes imaturos? Mas agora, se todos forem maduros, eles vão conseguir lidar com suas diferenças com o objetivo em comum e crescer. Então você está vendo que a maturidade é a chave para a unidade, que consequentemente é o ambiente da promessa. Está fazendo sentido? Ou estou falando grego? Então, querido, enquanto não formos maduros, não vamos conseguir andar em unidade. E Deus não trabalha com divisão. Mas deixa eu te falar uma coisa aqui, posso falar? Obrigado, Shirley. Unidade não é uniformidade. Qual é a diferença? Uniformidade é todo mundo vestido igual, pensando igual. Unidade é, apesar das nossas diferenças, nós temos uma visão em comum. A gente pode discordar 99%, mas se 1% é que Cristo é o Senhor e Rei dos Reis, eu vou me submeter à sua palavra e vamos viver. Então você pode ser preto, branco, lilás, amarelo. Unidade é toda essa galera que está junto. Você pode ter um grau de escolaridade diferente, você pode ter salários diferentes, você pode não ter nenhum salário. Unidade é saber andar em conjunto. O apóstolo Paulo fala isso, o pastor Célio sabe, o pastor Ivonês também. O apóstolo Paulo, em várias das suas cartas, fala: seja escravo, seja grego, seja nada, você tem que ser tudo em Cristo. Andar em unidade. Imagina, uma pessoa que era escrava se converteu ao cristianismo. E aí o senhor dela se chama agora de irmão. Imagina o escândalo que era aquilo para a época. O cristianismo trouxe a reconciliação, o cristianismo trouxe a unidade naquilo que só havia divisão. Então, querido, sem ficar nas minhas palavras, eu quero destacar aqui o seguinte: se a gente ler texto base, eu botaria aqui Salmos 133, versículo de 1 a 3, João 17, 21 e Efésios 4, 3. Mas eu vou destacar pelos temas. Primeiro, o nível final da maturidade é a maturidade do corpo. Porque Deus não está formando apenas crentes maduros, Ele está formando um povo alinhado. Ele está formando um povo que se alinha. Coisas que seriam impossíveis começam a acontecer quando a gente anda em unidade. A gente vai ver aqui vários textos da Bíblia que revelam o poder da unidade. Se você abrir comigo em João 17, 21, Jesus, na sua oração, ele fala: a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós. Olha o quanto unidade é importante, a ponto de Jesus orar e o apóstolo João registrar na Bíblia. Jesus andava em unidade com Deus Pai, sim ou não? Nós também precisamos andar em unidade, é o desejo de Jesus. Antes de ir para a cruz, Jesus fez essa oração. Não é sobre milagres, não é sobre prosperidade, não é sobre livramento, é sobre unidade. E isso é profundo demais, querido. Jesus não pediu que apenas fôssemos amigos, Ele pediu que tivéssemos a mesma unidade que existe na Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo são três pessoas distintas, mas vivem em perfeita unidade. Um dia, uma criança perguntou: como pode ser 3 em 1? E uma membro da igreja veio perguntar para mim: como eu explico isso para minha filha? Posso te dar uma revelação? E eu aprendi isso lendo o livro do Benny Hinn, se eu não me engano, que ele comparou como eu explico que Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo são os 3 em 1 para uma criança. Todo mundo sabe o que é o Sol. O Sol é 3 em 1. Como assim? Você vai ver que tem o Sol, tem o calor e tem a luz que ele ilumina tudo. Os 3 em 1. 3 coisas distintas,
mas que formam uma unidade. Então, querido, entenda, um casal e unidade é invencível. Uma empresa e unidade é invencível. Uma igreja que anda em unidade é invencível. Um país que anda em unidade é invencível. E como eu sei disso? Porque se você ler lá em Gênesis sobre a Torre de Babel, eles tinham um pensamento e o próprio Deus fala: eles vão conseguir qualquer coisa. E aí ele faz a mistura das línguas, porque eles eram um. E isso é forte demais, gente. Mas só quando a gente chega na maturidade eu consigo, apesar da minha diferença com a Renata, com a Shirley, andar em unidade. Será que você tem maturidade suficiente para passar por cima do seu ego, das suas vontades, dos seus gostos e falar que Deus seja louvado em nossas vidas? Porque não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Unidade, como eu falei, não é uniformidade. Unidade não significa pensar igual em tudo, significa caminhar na mesma direção. E às vezes você não está vendo o chão, mas você fala: cara, se é para ir, vamos, vai acontecer alguma coisa. Terceiro ponto: aonde há unidade, Deus libera o óleo da presença. Salmos 133, versículo 1 a 3 diz assim: ó, quão bom e quão agradável é que os irmãos vivam em união. Ali o Senhor ordena a bênção. Crente imaturo consegue andar em unidade? Deus vai derramar a bênção sobre ele? Sobre ela? Está vendo o quanto é importante a gente ser maduro para conseguir andar em unidade, conseguir Deus derramar mais bênçãos sobre nós? E é interessante que em Salmo 133, versículo de 1 a 3, você consegue colocar aí? Olha só: ó, quão bom e quão suave, ó, quão bom e quão agradável é os irmãos viverem em união. Salmo 133, versículo 1. Consegue? Deixa eu botar aqui. Abre aqui, né? Salmo 133, versículo 1. Ali, o último, bota o último. 1, 2, 3. É como orvalho, tal. Olha a parte final. Ali o Senhor o quê? O quê? Ele ordena. Isso é forte demais, querido. Mas só vai ordenar a bênção se os irmãos viverem em união. Viverem, pode bater palma para Jesus. Viverem em unidade. Aí imagina isso sobre um casamento em unidade. Deus ordena a sua e a vida para uma família em unidade. Deus ordena a sua e a vida para. Mas quantos de nós Deus não está derramando a sua bênção porque eu quero do meu jeito, porque eu penso assim, vou morrer assim e eu não vou me submeter a nada nem ninguém? Imaturidade tem acabado com casamentos, tem acabado com igrejas, tem acabado com empregos, tem acabado com empresas. E já está tudo preparado, querido. Deus quer ordenar a sua bênção, mas nós precisamos aprender a andar em unidade. O salmista diz que a unidade é como óleo descendo da cabeça até as vestes. Volta, versículo 1. Passou, 133. Aí, como é bom viver unidos como óleo precioso sobre a cabeça, qual desce e desce para a gola das suas vestes. O óleo representa a presença de Deus, autoridade espiritual e unção. Ou seja,
é como presença de Deus, é como autoridade de Deus, é como unção derramada sobre a cabeça até as suas vestes. Quem quer mais unção? Quem quer mais presença? Quem quer mais autoridade espiritual? Querido, você tem que entender que deve andar em unidade, porque o óleo, a presença, a autoridade, a unção flui aonde há alinhamento, onde há unidade. Deus não derrama glória em ambientes divididos. O apóstolo Paulo chega a brigar com uma igreja de Corinto e falar: vocês falam, uns são de Apolo, outro de Paulo, nós não somos nada, mas sejam tudo em Cristo, é Cristo o Senhor. Para de ficar brigando por causa de homem, de mulher, lado A, lado B. Ei, só Satanás consegue ganhar com isso, porque o inferno anda em unidade para destruir a igreja, para destruir a humanidade. E a igreja, muitas igrejas ainda não aprenderam que a unidade é onde Deus ordena a bênção e a vida para sempre. Aleluia, que a nossa igreja tem aprendido, amém? Quarto ponto, até o mundo entende o poder da unidade. Em Gênesis 11:6, eis que o povo é um, e isso é apenas o começo de que farão. Isso é o próprio Deus falando. Eles estavam errados, quiseram construir, Gênesis 11:6. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma. Isto é apenas o começo, agora não haverá impedimento para tudo o que planejam fazer. Só para nesse aqui, só destaca no 6. Dá o destaque no 6. 11:6. Querido, olha que poderoso. Eles estavam errados, mas estavam unidos. Vou repetir. Eles estavam o que, igreja? Mas estavam o quê? E o próprio Deus, em Gênesis 11:6, tu consegue colocar? Senão, bota daquele jeito. Vai ficar desse jeito. 11:6. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua. Ou seja, eles estavam em unidade e falavam a mesma língua, não tinha divisão. Eles tinham o mesmo linguajar. O flamenguista fala de uma língua, o fluminense fala de outra língua, o Botafogo fala. Tu não vai ver tricolor falando do flamenguista, o flamenguista falando do botafoguense. A unidade, a mesma língua. A religião africana é uma língua, a religião evangélica tem uma língua. Você não vai ver o pessoal da Candomblé falando paz do Senhor. Isso é linguagem de quê? Então entenda que todos têm a mesma língua. E eis que o povo é um. Isto é apenas o começo, agora não haverá impedimento, restrição para tudo que nós vamos fazer. Deus do céu viu aquilo e falou: cara, vou ter que dar divisão de línguas, porque eles estão errados. Mas se eles usassem isso para algo bom, e Deus dividiu a língua, começou a falar japonês, chinês, não sei o quê, acabou havendo a divisão, aí o povo se dispersa. Aí dá-se o nome Torre de Babel. Deve ter sido engraçado, imagina, né? Vamos construir isso aqui, aí o outro, o que tu está falando, meu irmão? Estou entendendo o que você está dizendo. Aí o outro, como compreende, amigo? O que está lendo? Aí o outro, excuse me, sir. Aí tu fica, meu Deus. Aí o italiano, mamma mia. Imagina como é que deve ter sido, cara. Todo mundo falava a mesma língua e começa cada um a falar italiano, chinês, africano, não sei o quê. Aí ninguém começa a se entender, o povo dispersa. Mas aí você vê, isso aconteceu em Gênesis. Mas aí vem um novo Gênesis em Atos, quando Jesus ressuscitou. E eles estavam reunidos em oração. E o Espírito Santo derramou o poder sobre eles. E eles começaram a falar em outras línguas. E cada um do povo de Jerusalém começou a ouvir eles falando línguas, mas cada um entendia na sua própria língua nativa. Porque a Torre de Babel trouxe divisão para dispersar, porque eles estavam errados. Na nova e eterna aliança, Deus trouxe alinhamento de língua.
a reconciliação. Então, querido, eles estavam errados, mas estavam unidos. E Deus diz: nada será impossível para eles. Isso revela algo poderoso. Unidade amplifica capacidade. Fala comigo. Unidade amplifica capacidade. Agora, imagina, se até um projeto errado, que foi a Torre de Babel, avançou pela unidade, o que Deus pode fazer quando o seu povo anda alinhado, pelo motivo certo. Querido, nem as portas do inferno prevalecerão contra a igreja. Quinto ponto, a igreja primitiva entendeu isso em Atos 2:44. Atos 2:44. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Eles compartilhavam, cuidavam dos outros e estavam presentes. Hebreus 10:25 diz: não deixamos de congregar-nos, porque o isolamento enfraquece, unidade fortalece. E a Bíblia diz em Atos 2 que Deus ia acrescentando os salvos. Sabe por quê? Eles andavam em... Obrigado. Eles andavam em... Aí eu paro para pensar, será que nas igrejas Deus está acrescentando salvos porque as igrejas estão andando em unidade? Ou será que Deus não está acrescentando salvos porque a igreja não está madura o suficiente para andar em unidade? Porque em Atos 2 eles entenderam, começaram a ter tudo em comum. Todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Pode passar o versículo, passa. 44, pode passar. Diariamente perseveravam em unidade, unânimes no templo. Partiram pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e sinceridade de coração. Pode passar. Louvando Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava o quê? Os que iam sendo... Por causa de quê? Unidade. Era a mesma língua, não tinha divisão, não tinha lado B, não tinha fofoca. Falava: vamos à unidade, vamos conquistar para a glória de Deus. Não é sobre mim, não é sobre você, é sobre Ele, e sempre foi sobre Ele. A visão é essa, então vamos trabalhar. Não vamos perder tempo com pecuinha, coisa desnecessária, de falar: não, porque aqui embaixo, aqui não, lá em cima, aqui não, que eu gosto disso. Querido, é sobre Ele. Como vamos ganhar mais vidas para Ele? Como vamos andar em unidade? Como vamos perdoar aqueles que nos têm ofendido? Vamos trazer para perto, não fofocar. Porque, querido, a gente tem que ter uma linguagem de unidade. Como se tem uma linguagem de unidade? Qualquer um que fala qualquer coisa para dividir tem que ser repreendido. Porque imagina, está na empresa lá da Renata. Aí Renata fala: vamos trabalhar dessa forma aqui, não sei o quê. Aí todo mundo: vamos crescer, vamos ampliar o salão. Aí uma funcionária fica: pô, mas eu não concordo com isso não. O que você acha? Eu não sei o quê. Aí a outra fala: é verdade, não tinha pensado nisso. Vamos falar com a outra ali? O salão dela vai crescer, gente? Essa funcionária vai se aplicar? O que tem que ser o correto? Essa funcionária chega e fala: aí, não concordo com você. Está repreendido, a visão é essa, vamos trabalhar, vamos fazer acontecer. É proteger a unidade. Vem alguém querendo falar mal da Silvana: Silvana, meu irmão, não quero saber, tem que abençoar a Silvana, vamos trazer, está com um problema, vamos reconciliar. Vou chamar a Silvana aqui, vamos orar e vamos resolver isso agora. Mas quem não tem maturidade fica escutando fofoquinha. Não, porque o pastor Josélio, que não sei o que, meu querido, é sobre Jesus, não é sobre o pastor Josélio. Não, que é Binha? O que Jesus fala sobre isso? Tá bom, você está falando isso, mas qual é a visão de Jesus sobre a Binha? Qual é a visão de Jesus sobre o Juanito? Jesus sobre o pastor Josélio? Jesus sobre Silvana? Ele não ama ela? Ele não colocou ele ali, ela ali? Ele não tem que trabalhar com ele? Então vamos abençoar, vamos saber como a gente pode reconciliar, vamos avançar, porque é para andar em unidade, não é para andar em divisão. Só Satanás quer divisão, só Satanás quer divisão da igreja, só Satanás ganha com isso, só Satanás quer divisão na sua família, só Satanás quer divisão no trabalho. Mas um povo maduro entende isso, um povo imaturo não.
Então você entende porque eles têm que falar os 3 primeiros domingos sobre maturidade, sobre saber reagir, sobre saber crescer, para a gente conseguir viver em unidade. A maturidade, 6º ponto para terminar, a maturidade que protege a unidade. Paulo escreveu várias vezes sobre isso. Efésios 4:3. Coloca aí, Mateus, Efésios 4:3. Olha só. Andar em unidade, fala comigo, andar em unidade não é fácil, mas é poderoso. Olha só o que a palavra diz. O apóstolo Paulo, querido, era um problema da igreja desde o passado, não é de agora não. Hebreus 10 fala, não deixeis de congregar, como é costume de alguns. Desde aquele tempo tinha gente deixando de congregar. Desde aquele tempo existia confusão. A igreja de Corinto era carnal, ó, a igreja de Éfeso, fazendo tudo para perseverar a unidade no Espírito, no vínculo da paz. Em outra versão está, esforçando-vos, se esforcem diligentemente, se esforcem muito para andar em unidade. A palavra esforçar significa lutar. Você está lutando pela unidade da sua família? Você está lutando pela unidade do seu casamento? Você está lutando pela unidade da sua empresa? Você está lutando pela unidade da igreja? Ou não? Você deixa para lá. Deus ordena a bênção e vida para aqueles que andam em unidade. E a palavra esforçar, querido, sempre que você vê a palavra esforço, olha só o outro versículo, façam tudo para conservar por meio da que une vocês. É interessante, ó. Façam tudo para conservar por meio da... Quem é essa paz? Tira e pegou. Como eu faço tudo para conservar? Por meio de Jesus, que une vocês. A paz no hebraico, como o pastor Célio sempre diz, é o que? Shalom. Por meio do shalom que une vocês. Por meio de Jesus que une vocês, a união que o Espírito dá. O Espírito Santo dá essa união para a gente, só que a gente pode pegar ou não aceitar. Porque, querido, quando ofende nossa vontade, né, Silvana? Quando alguém diz algo que a gente não gosta, o Espírito Santo está ali preparado, mas a carne é fraca e o Espírito está pronto. E a gente cede a carne muitas vezes. Não gostei do que ele disse, não gostei do que ela disse, vou bater de frente. Ou é lutar ou é fugir. Vou sair de casa, vou embora, vou sair dessa igreja, vou não sei o quê. Imaturos fazem isso, ou batem de frente, que isso, não sei o quê, ou correm. Mas o maduro e a madura sabe ficar para conversar e resolver. Porque sabe que o Espírito está pronto e está te entregando essa unidade, esse poder, esse shalom de Deus, essa paz que excede todo entendimento. E quando ele diz sobre se esforçar, fala comigo, se esforçar é lutar, não é se entregar. Então, querido, é chato? É. Você tem que se esforçar para manter amando sua esposa, se esforçar para manter amando seu marido, se esforçar para manter amando seus filhos, porque às vezes você vai ter vontade de quê? De droga, né, Silvana? E aí você tem que se esforçar. Na igreja a mesma coisa. No trabalho já aconteceu momentos também que eu falo, meu Deus do céu, se não fosse Jesus aqui. E eu entendi isso também quando eu fui malhar. Porque a palavra de Deus em Josué fala o quê? Esforça-te e tenha bom ânimo. E eu falo, você usa seu braço e sua perna todo dia? Quem usa? Graças a Deus. Mas você não está se esforçando, sabia? Quer saber se você está se esforçando? Vai para a academia. Não, você faça um desafio de um dia. Você vai ver que você não usa teu braço e sua perna direito. Porque quando você vai para a academia pegar peso, você vai fazer o quê? Esforço. No dia seguinte você vai ficar o quê? Todo dolorido e dolorido. Já teve dia que eu não consegui me levantar da cama. Falei, meu Deus, parece que eu nunca usei meus braços e pernas, porque eu não estava fazendo esforço. Então quando a palavra de Deus diz esforça-te, ele está fazendo, faça uma força além do comum, faça uma força além do que os ímpios fazem, faça uma força que as pessoas lá fora não fazem, mas você pode
você. Esforça-te e tem de bom ânimo. Sabe por quê? Muitas pessoas dizem: a gente no mundo vai passar por aflição. É para passar, não é para morar. Passar pela aflição. Querido, entenda: esforça-te para manter a unidade da sua família. Esforça-te para manter a unidade da igreja. A unidade precisa ser protegida. Romanos 15, 5-6 diz: para que concordantemente e uma só voz glorifiquem o Deus Pai. Filipenses 2, 1, 2 diz assim: completai a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar. Isso não significa ausência de diferença. Eu sou flamenguista, tem gente aqui que é vascaíno. Quem é vascaíno aqui? Aí. Tem gente aqui que é botafoguense, tem gente aqui que é fluminense, tem gente aqui que é direita, esquerda, o que quer que seja. Tem gente aqui que é ou ciclano ou fulano. Mas, querido, maturidade para lidar com essas diferenças é quando a gente entende que Jesus está acima de todas essas coisas. Uma orquestra tem muitos instrumentos, sim ou não? Uma equipe de louvor tem violão, tem guitarra, tem bateria. Diferentes instrumentos, diferentes sons, mas quando estão em unidade, o louvor é lindo. Agora, se um está tocando no tom, o outro está tocando no outro, a bateria fora do ritmo, fica o quê? Horroroso. Aí tu para refletir: será que nós como igreja, cada um está tocando no seu tom? Ou será que, apesar das nossas diferenças, qual é o hino, pastor? É esse? Vamos tocar no mesmo tom, bora. Fala, Chile, tá fora do tom, volta aqui. Edson, vamos lá, volta aqui, Maria. Vamos, aqui é para Deus, a gente tem que tocar um louvor em unidade para a glória dele. Você é o violino, ele é o teclado, ele é o sax, o outro é o bumbo. Mas vamos tocar no mesmo ritmo, na mesma visão. Eles não são iguais, mas seguem a mesma partitura. E a nossa partitura é o quê? A palavra. Produzem uma sinfonia, isso é unidade. Então, a unidade da família, na igreja, na vida, nos negócios, nos farão crescer. Então, igreja, para finalizar, nós crescemos, nós amadurecemos, nós nos alinhamos quando nós protegemos e nos esforçamos para proteger a unidade. Porque há óleo onde há unidade, há presença onde há unidade, há unção, porque a unidade é o ambiente da promessa. Então, querido, crescer e amadurecer é viver unidade, é ter maturidade para Deus ordenar a bênção e a vida. Vamos se colocar de pé. Glória a Deus pela sua palavra. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Eu vou te dar um tempo para você: violão, violino, bateria, sax. Para você, membro do corpo de Cristo, dedo, perna, mão, joelho, cabeça, nariz, olho, ouvido, cada um com as suas diferenças, mas em unidade, Deus ordena a bênção. Não adianta a orelha falar: eu quero que todo mundo me escute, porque eu sou orelha. O olho fala: não, porque eu sou a visão. Todo mundo tem que ser a visão. Cada um no seu encaixe, cada um no seu instrumento, tocando no mesmo ritmo, na mesma unção. Deus ordenar a bênção.